Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da sua plataforma Agro Revenda, espaço esse que está sempre discutindo aí todos os aspectos que envolvem a produção agropecuária no Brasil, com um número cada vez mais fantástico de milhares e milhares de profissionais de diversas áreas e centenas e centenas de agentes que vão de indústria, que vão de distribuidor, revenda, o próprio fazenda, que é o cliente final de todo mundo, é lógico, né? Tanto o lavrador como o pecuarista. E também no meio do caminho tem gente com equipamento, tem gente com agricultura 4.0, 5.0, tem drone, tem equipamento, tem semente tratada, um mundo vasto e que, graças a Deus, vem ajudando bastante a que o setor performe bem e ajude a economia brasileira e ajude no produto interno bruto. E é por falar de crescimento, de revolução e de novidade de um setor que não para de crescer e de lançar novas tecnologias, é que eu convidei para conversar aqui o Fernando Carvalho de Oliveira. O Fernando Carvalho de Oliveira que é engenheiro agrônomo da Terra Ambiental, né? Ô, Fernando, bem-vindo aqui ao Papo de Prateleira, tá? Muito obrigado. É uma grande oportunidade para nós, para divulgar o trabalho. Exatamente, e o prazer é todo nosso. Ô, Fernando, para começar rapidinho, vamos explicar para o pessoal o que é a Terra, o que significa esse nome e qual é a linha que a empresa produz e que atende o agronegócio. Ok. A Terra Ambiental tem o seu nome definido por tratamento de efluentes e reciclagem agrícola. É uma empresa de presença inusitada, né, no agronegócio, porque ela tem origem no saneamento, não é? Então, há 20 e poucos anos atrás, o grupo empresarial que administra a Terra tinha como desafio a destinação de lodos que são gerados no tratamento de efluentes, ou até mesmo esgoto sanitário. Perfeito. Né? E esses resíduos, eles apresentam um grande potencial de aproveitamento na agricultura, porque são eminentemente orgânicos e contêm significativas concentrações de nutrientes de plantas, como nitrogênio, fósforo, cálcio, enxofre e micronutrientes também. Que é a comida da planta, né? Exatamente. Então, o grande desafio que deu origem à Terra era dar um destino para esses resíduos na agricultura, uma vez que o destino convencional, que era o aterro sanitário, apresentava já sinais de esgotamento, né, nas regiões metropolitanas. Claro. Né? E com a evolução do marco regulatório voltado para a área, nesses 22 anos, nós chegamos hoje num estágio assim, de bastante desenvolvimento, onde esse resíduo se tornou matéria-prima para um processo biológico conhecido como compostagem termofílica e se transformou, através desse processo, num fertilizante orgânico composto, de uso seguro na agricultura e com significativa qualidade agronômica. Perfeito. A empresa foi fundada em 99, né? Tem uma unidade industrial em Jundiaí, que é aqui pertinho, né? O Fernando está em Piracicaba, gente. Eu estou em Campinas, ao ladinho dele aqui. Fica em Jundiaí. Exatamente. A unidade tem escritório em São Paulo e Jundiaí também. É isso mesmo? Exatamente. E atende hoje, Fernando, com fertilizante orgânico. A gente já vai entrar na questão do orgânico, na questão do problema grave mundial de fertilizantes. E ela atende aí que regiões do Brasil? Então, como é conhecido, né, pelas pessoas do setor, todas as indústrias de fertilizantes orgânicos, compostos e condicionadores de solo, elas normalmente atendem a sua circunvizinhança. Né? Devido ao impacto da logística de transporte, a gente consegue preços com viabilidade, né, para entrega ao produtor, normalmente até 400 quilômetros de distância da unidade produtora. Então, a Terra hoje atende uma parte significativa do estado de São Paulo e também o sul de Minas, que está mais próximo de Jundiaí, né? Principalmente a região de café. Perfeito. E é utilizado pelo produtor combinado com fertilizante químico e para diversas culturas, né? Exatamente. Isso é um ponto muito importante que você tocou. O fertilizante orgânico não tem a pretensão de substituir os fertilizantes minerais. Perfeito. Ele é, sim, um ótimo parceiro para o fertilizante mineral. Né? Usado em consórcio com técnicas agronômicas refinadas, bem orientadas, o ganho do produtor é aumentado com isso, né? Porque ele aumenta a eficiência do fertilizante mineral e ainda acaba entregando outros benefícios, como benefícios biológicos, físicos e químicos, diretamente ao solo.
Perfeito. Ô, Fernando, um material que você mandou e que eu publiquei no site, na agrorevenda.com.br, tem um número lá, rapaz, que me chamou a atenção, que está escrito, você me corrige se eu estiver errado, tá? Que é assim, que numa utilização depois de um ano, combinado com fertilizante mineral, tudo, em condições, é lógico, né, ideais, que aí o camarada, o produtor, pode economizar em até 30% o total de fertilizantes minerais. É isso mesmo, rapaz? É isso mesmo. Você me deu a oportunidade para esclarecer um aspecto muito importante. Há no Brasil uma prática de uso de determinados resíduos agropecuários diretamente ao solo, a título de fertilização orgânica. Tá. Veja, inúmeros resíduos, principalmente os resíduos produzidos na cadeia de avicultura, né, aves de postura e aves de Cama, corte, tudo, né? são excelentes fontes de nutrientes, de nitrogênio, de fósforo, de potássio, Perfeito. mas não são excelentes fontes de matéria orgânica. Nesse interim, os fertilizantes orgânicos que passam por processo de compostagem apresentam matéria orgânica estabilizada e um bom percentual de substâncias úmicas, o que confere a esses produtos um poder residual no solo. Entendeu? Então, quando nós afirmamos que a utilização constante, sequencial do fertilizante orgânico no solo acaba fornecendo matéria orgânica ao longo dos diversos cultivos a esse solo e tendo um poder residual que é cumulativo. Então, isso nos traz a perspectiva de reduzir o consumo do fertilizante mineral, né? Lembrando que boa parte das adubações minerais que são feitas não são aproveitadas pela planta, por diversos fatores que, né, não é o momento adequado para a gente discutir. Não, mas você sabe que, sem te cortar, já te cortando, mas um engenheiro agrônomo também, lá aí de Piracicaba, da Exalc USP, ele falou assim que, brincando, né, que com essa confusão toda de fertilizante, muito produtor fala para ele, quando ele vai para a fazenda, fazer visita ou por telefone, fala assim, o que eu faço? Eu compro para guardar, porque pode aumentar mais, tal, não sei o que. Ele fala assim, que ele vira para o produtor e fala assim, em primeiro lugar, faça uma boa análise do seu solo, para ver se você já não tem minerais ali suficiente e quais são os que você realmente precisa incrementar. É isso mesmo? É isso que você está falando? É isso mesmo. O raciocínio do professor provavelmente teria como exemplo o fósforo, né? Você aplica todo ano uma quantidade de fósforo cerca de, até, dependendo da cultura, até 5 vezes maior do que o que a cultura aproveita, né, e absorve de forma efetiva. Então, o que ele quis dizer? Que boa parte desse fósforo acaba ficando fixado, estocado lá no solo e muitas vezes não disponível para as plantas. Perfeito. O fertilizante orgânico, ele apresenta o fertilizante orgânico compostado, aquele que foi bioestabilizado, umificado, etc. Ele apresenta reações bioquímicas no solo que, por vezes, acaba liberando esse fósforo que o produtor já, liberando para a planta, que o produtor já aplicou em cultivos anteriores. Que Você coisa, entendeu? né? Então, nós representamos uma ferramenta de excepcional eficiência e qualidade do produtor, até mesmo para aproveitar a prática que ele já vem implementando há pelo menos 80 anos, né? Lembrando que a Revolução Verde é da década de 40. Exatamente. Quando os fertilizantes minerais ganharam espaço e a importância justa que tem hoje. Exato, e até porque, graças a eles, vamos falar a verdade, né? Até rendeu o prêmio Nobel, né? E com muita justiça, né? Para o Norman. Exatamente. E por quê? Porque na época se achava em 1950 o medo é que não ia ter comida para todo mundo do mundo, né? Que não era capaz de se produzir tanto, né? Ô, Fernando, fala uma coisa. A guerra, que a gente já entra rapidinho para falar, mas, assim, os orgânicos já vinham ganhando um espaço muito grande na fazenda brasileira, né, com um crescimento, assim, coisa de louco, coisa acima de China, dobro, triplo de China, e não tinha guerra nenhuma, né? Quer dizer, e os motivos para esse crescimento são esses detalhes que você está comentando agora? Sim, também. Né? Mas, olha, não seria justo eu abordar aqui uma questão muito importante. Tá? Veja, a agricultura brasileira não resta nenhuma dúvida de sua pujança, do seu significado no cenário mundial. Então, aquela conversa dos nossos pais há 40, 50 anos, que dizia que o Brasil ia ser o celeiro do mundo, de fato se concretizou. Então, Riba, o que anda paralelamente a isso?
uma grande produção de resíduos orgânicos das atividades agropecuárias e agroindustriais associadas. Né? Então, nós temos no Brasil grandes segmentos agroindustriais com tecnologias que não são nossas, que saem dos seus países de origem e vêm para cá produzir para ficar perto da matéria-prima e para ter meios ambientais e sustentáveis de gerir os seus resíduos. Resíduos que estão sendo transformados em fertilizantes. É um espetáculo, né? Existem inúmeros exemplos. Eu posso citar aqui a cadeia industrial da pectina, a cadeia industrial das enzimas, dos aminoácidos e etc., que são componentes de rações. Exatamente, aditivos, né? Uhum. Exatamente. Então, esse é um aspecto importante. Nós estamos aqui falando de uma indústria que produz um fertilizante orgânico e que prospera graças à abundância de matéria-prima, que, na verdade, são resíduos de outras atividades essenciais à produção de alimentos. Então, além de uma aula de produção, é uma aula de sustentabilidade diária, né? Sem dúvida nenhuma, porque o nosso segmento trata esses resíduos, reduz a sua periculosidade, né, e passa a resumi-los apenas ou tão somente como produtos úteis e de uso seguro. E por trás disso, né, não menos importante, está a bandeira do reaproveitamento e da reciclagem dos nutrientes que se acumularam nas indústrias ou até mesmo nas cidades, sim, justamente vindo do campo através dos alimentos. Quer dizer, nós estamos alavancando o retorno desses nutrientes para a sua origem, que é a agricultura. Gozado, você está falando, está me lembrando de duas historinhas. Eu gosto de contar historinha rápida quando eu acho interessante, sabe? E nunca sou eu que falo, não. Eu escuto de gente muito bacana. Quando você foi falar a respeito da frase, eu achei que você fosse citar uma outra frase, que é uma frase do Alisson Paulinelli, que ele costuma brincar assim quando ele está dando palestra, que ele fala assim, puxa, o pessoal falava, o Pero vai de caminho, chegou aqui falando assim, uma terra em que se plantando tudo dá nada, você tem que corrigir os solos, tem que entender qual é o seu solo e cuidar ali do alimento que vai estar ali, que precisa ser transferido para a planta, não só precisa estar ali, precisa ir para a planta, né? Exatamente, ele está coberto de razão. Exatamente. E fala uma coisa, então, quer dizer, se já vinha com esse crescimento chinês, sem o problema de fertilizante agora causado para a guerra, com essa questão de guerra agora, então é que deve ter um salto ainda mais espetacular na produção, né? É isso que vocês na Terra lá estão visualizando, vislumbrando? Olha, é inegável, né, que todo esse contexto recheado de negatividade, né, vamos dizer, né? Dá um pavor, né, rapaz? Está trazendo algumas vantagens para o segmento, né? O primeiro deles é que alavancou sobremaneira as vendas, não é? E isso foi inevitavelmente acompanhado por uma valoração desses produtos. Né? Nós acabamos tivendo aumentos reais, né, em função do valor. Mas a verdade, Riba, e o que não posso deixar de falar, é que o segmento vive, talvez, a sua maior oportunidade de consolidação no mercado e de que, aqui para frente, passemos a crescer de forma muito mais robusta, de forma muito mais acelerada, entendeu? E eu não posso deixar de falar nesse interim também do Plano Nacional de Fertilizantes. Que foi lançado em fevereiro, federal, né? Exatamente, acabou de lançar aí através do decreto 10.991 de 2022. E esse plano que visa desenvolver um planejamento para que o Brasil reduza a sua dependência nas importações. Nem é acabar, né, Fernando? É reduzir, né? É reduzir, quer dizer, é uma meta de trazer dos atuais 85% de importação para 45% em 28 anos, levando em consideração o crescimento de demanda que nós teremos nesses 28 anos. Então, é uma meta extremamente ambiciosa, né? Mas o que eu gostaria de destacar é que esse plano ele tem focos nos principais elos da cadeia de produção dos fertilizantes, né? Então, nós estamos falando da indústria tradicional, dos produtores rurais,
das cadeias emergentes, Ivan, que é onde o nosso segmento se encaixa perfeitamente, novas tecnologias, uso de insumos, inovação e sustentabilidade ambiental, onde também nos encaixamos. Então, é de extrema alegria e de muita esperança para o setor, porque o governo federal, através de uma entidade respeitada no mundo inteiro, que é a Embrapa, diversos institutos de pesquisa agronômica espalhados pelos países, estão olhando com interesse muito grande nos produtos de base orgânica, sejam eles os fertilizantes, os condicionadores e também os chamados fertilizantes organominerais. E nesse interim, os resíduos orgânicos que eu mencionei há minutos atrás ganham uma importância muito grande. Maravilha. Entendeu? Então, nós estamos aguardando que disso venham aí políticas de financiamento de novas iniciativas, estratégicas, de desenvolvimento tecnológico, exatamente, importação de tecnologia que nós também precisamos e por aí afora. Então, o cenário atual para o nosso segmento, em que pese todas essas adversidades lamentáveis que o mundo está atravessando, é inegavelmente de grande otimismo. Exato, isso foi uma coisa que você enfatizou no artigo também, foi de enfrentar o desafio de maneira criativa e de maneira produtiva, né? Já que existe, né, um desafio a ser enfrentado, que se enfrente esse desafio. Ô, Fernando, exatamente, sem levar em conta, né, que esse momento vai passar. Sim. As coisas tenderão a uma nova normalidade. Então, o setor não pode se limitar a comemorar o bom momento. Tem, sim, que se preocupar em crescimento e em se preparar para enfrentar depois uma nova normalidade. Perfeito. Até porque, que nem os dois produtores lá falando, né? Um otimista, outro pessimista, o cara fala assim, mas esse problema é grave, né? O otimista, mas vai passar. O cara falou assim, mas vai voltar esse problema. O cara fala, mas vai de novo passar. Tem que pensar assim. A outra frase que me remeteu no seu comentário da resposta anterior foi uma frase de um funcionário de um frigorífico brasileiro, um dos 3 maiores frigoríficos brasileiros, o que mais exporta, né? Eu estava lá na linha, lá com aqueles boizão tudo pendurado, né? Aí ele começou a falar assim, você sabe, não sei por que a conversa girou para isso, ele falou assim, eu fiz uma pergunta sobre quantos subprodutos tinha, né? Um boi, quando você põe numa carcaça, ele falou assim, rapaz, hoje a gente trabalha com 400 produtos de um boi. Eu falei, não é possível. Ele falou, é isso aí. Ele falou assim, sabe qual é o que normalmente menos dá dinheiro? Eu falei, não. Ele falou, o boi, a carne. Então, você imagina o que tem de resíduo, que foi o que você citou. E por falar em resíduo, Fernando, eu queria que você falasse, porque eu já ouvi gente dizer que todo mundo, quando escuta essa palavra orgânico, biológico, tudo mais, remete à vida, e está certo. Só que não é sair jogando coisa na terra, não, sem nenhum tipo de assistência, sem nenhuma orientação. É isso, né? Exatamente. Olha, os fertilizantes orgânicos e os condicionadores de solo, como qualquer outro produto com valor agregado, deve ser utilizado com técnicas e orientações agronômicas devidas, né? Não é aquela história do quanto mais melhor. Evidentemente, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, existem doses ideais do ponto de vista técnico e que também não pode deixar de levar em conta as questões econômicas, questões de custos e etc. Quer dizer, é usar o máximo que a planta demanda dentro da melhor resposta econômica que ela vai dar, né? Perfeito, da melhor expressão dela, né? Exatamente. Então, existem técnicas adequadas e que varia de produto orgânico para produto orgânico, porque os fertilizantes orgânicos não são uma coisa só. Você tem fertilizantes orgânicos feitos com matérias-primas extrativas, por exemplo, a turfa. Tá. Você tem aqueles que são feitos com resíduos de origem industrial, aqueles que são feitos com resíduos de origem urbana, aqueles que são feitos por um mix e aqueles que são feitos por resíduos agropecuários. Cada qual com as suas características e com os seus métodos de melhor aproveitamento na utilização. E alguns exigindo muito cuidado na hora de manipulação e na hora de usar lá na lavoura, no campo, né? Sim, como qualquer produto.
Perfeito, entendeu? perfeito. Ele não oferece nenhum risco, tanto ao manipulador, o trabalhador, nem ao ambiente, nenhum risco assim que mereça ser destacado. Mas é claro que tudo tem que ser usado com a devida parcimônia e os devidos cuidados, né? E mais uma vez o Fernando me lembra de uma frase com o que ele está falando Olha, hoje eu agora. estou... Você está me inspirando. Estou te inspirando O aí. grande Christian Lobauer, presidente da Crop Life, que estava numa encrenca lá, rapaz, num debate que eu vi na TV Cultura um dia desses, e a moça lá caindo de pau em fertilizante químico, ele falou assim, olha, minha senhora, se a senhora tiver uma dor de cabeça e tomar um melhoral, a dor de cabeça vai passar. Se a senhora tomar 10 comprimidos de melhoral, a senhora periga ficar intoxicada. Então, a questão é essa, né? Ô, Fernando, eu não poderia terminar essa nossa conversa aqui. Eu prometo a vocês, é assim, gente, há uma revolução desse tipo de produto, dos fertilizantes, como a Terra produz. Então, nós não vamos parar de falar nesse assunto. O Fernando vai voltar mais vezes e vai voltar mais vezes também, diante de desafios como esse da guerra, que complicou bastante, né, a movimentação de fertilizantes pelo mundo, principalmente para o Brasil, que é um dos 5 maiores produtores da lavoura mundial, né? Então, fiquem tranquilos com isso. Mas eu não poderia terminar de falar falando o Fernando. O Fernando nasceu em São Paulo, é um paulistano da Gema, mora nessa Piracicaba maravilhosa, que fica aqui ao ladinho, essa cidade inspiradora, uma delícia chegar ali, ver aquela imagem daquele rio maravilhoso, e é mais um homem fadado ao sucesso e a ficar milionário na engenharia agronômica, como todo mundo que fez alguma coisa ali na Exalc USP, que é uma faculdade inspiradora e que forma só gênios, né? Como o Alisson Paulinelli aqui, que está sempre lá fazendo, debatendo tudo, apesar que a gente tem universidade muito boa no Brasil inteiro, né, Fernando? Eu queria que você falasse aí, para terminar, como é que a Terra, como é que o Fernando, com essa formação que você tem, como é que você está enxergando em 2022 para o setor aí de fertilizantes orgânicos? Olha, como eu disse para vocês, enxergo com o máximo otimismo e com o pé no chão, né? Esse otimismo não vem do sonho, ele vem de uma análise mais aprofundada da realidade. Como eu disse, nós somos um segmento que tem dupla aptidão, né? Nós atendemos o setor produtivo tratando os seus resíduos. Perfeito. E estamos atendendo o agronegócio fornecendo um produto orgânico de boa qualidade. Então, à medida que a atividade industrial e atividade de saneamento cresce, a demanda pelo nosso trabalho de tratamento também cresce, né? A oferta de nossos produtos, evidentemente, vai aumentar, né? E maior parcela do mercado a gente passa a atender, não é? E com todo esse quadro que hoje está trazendo aí essas perturbações no mercado de fertilizantes minerais, a gente tem uma oportunidade ímpar para consolidar a importância do nosso produto dentro do manejo convencional da nossa agricultura, né? Perfeito. Muitos produtores já estão cientes disso, mas ainda tem uma parte significativa que ainda precisa ganhar confiança. Eu quero lembrar uma coisinha rapidamente. Mande lá. Nós estamos num ambiente tropical. Os nossos solos são altamente responsivos aos benefícios da matéria orgânica, tá? E matéria orgânica no mercado hoje, quem tem para fornecer é o nosso segmento. Maravilha. Esse planeta Terra é o planeta vida mesmo, né, Fernando? É uma explosão de seres vivos, todos tentando viver da melhor forma possível, com o maior conforto e se alimentando. Inclusive aqueles que são meio danados, que nem o coronavírus. Não tem jeito, ele quer a mesma coisa que a gente, quer viver e se alimentar. A nossa civilização, ela precisou perturbar o ambiente para garantir o seu sustento e o seu conforto. Exatamente. E o que nós estamos fazendo são ações industriais e de desenvolvimento de produtos que buscam minimizar essa perturbação. Exato. Num ambiente equilibrado, a própria mata, a própria vegetação estabelecida se encarrega em prover o solo de matéria orgânica. Só que quando você faz a agricultura dentro dos moldes necessários para se produzir alimento em grande quantidade e a baixo preço, você perturba esse equilíbrio. Perfeito. Então, quando nós entramos com um produto de origem orgânica, nós estamos contribuindo para repor
pelo menos uma parte desse equilíbrio, que envolve questões biológicas de fundamental importância, químicas e físicas. Perfeito. E cada vez mais entendendo e se envolvendo com essa complexidade que é a interação entre seres vivos, sejam grandões ou sejam microscópicos que existem no planeta, né? Eu queria agradecer demais o Fernando aqui e, de novo, assim, é solucionando problemas. É isso que o Fernando está falando. É uma empresa, um setor que mexe numa coisa, vê o que está errado, vê o que está certo, pega o certo, corrige o errado e vai andando para frente. E por falar em andar para frente, mais uma frase que você me fez lembrar, que é do maravilhoso Jeremy Betting, né, um economista espetacular que já deixou a gente, né, e que ele falava assim, eu não sei o que vem pela frente, mas que venha pela frente. É isso, né? Venha que a gente vai resolver com o quê? Com ciência e conhecimento, né, Fernando? Perfeito, é isso. Fernando, queria agradecer demais, gente. Vocês ouviram essa conversa maravilhosa, dando uma aula aqui sobre fertilizantes orgânicos, que é o Fernando Carvalho de Oliveira, ele é engenheiro agrônomo da Terra Ambiental, mais uma corporação que está preocupada em fazer o quê? Com que o cliente final, que é a pessoa que está na fazenda, produza mais, ponha mais dinheiro no seu bolso, que isso é muito justo, e que ajude também a que pessoas que estão na sociedade, na comunidade, no seu entorno, também sobrevivam melhor com o emprego, trabalhando e também pondo dinheiro no bolso. Fernando, super obrigado pela presença, quero que você volte mais vezes ao longo do ano, tá? Eu agradeço em nome da Terra Ambiental, quero dizer que é um enorme prazer para nós, né, divulgarmos o nosso trabalho e também dizer que estamos aí sempre à disposição para uma boa conversa. Maravilha. Então, vamos chamar um monte de vezes que o assunto é super palpitante e o produto que o Fernando e a Terra estão envolvidos é muito bacana, muito legal, muito moderno e produtivo. Vocês viram a conversa com o Fernando, que vai estar nos nossos 2 espaços de internet, que é o site agrorevenda.com.br, é também o nosso site corporativo, o grupopublic.com.br, e também a conversa com o Fernando vai virar o podcast Radar Agro, que a gente coloca nas 5 plataformas, que é a Amazon, o Deezer, Spotify, o Google e a Apple. Fernando, super obrigado e até a próxima, tá bom? Eu que agradeço. Um grande abraço. Outro forte. Tchau, tchau. Tchau, tchau.